Bom, ainda falando sobre a questão do livre-arbítrio, essa questão é muito importante, né, nos ensinos de Jerônimo Savonarola. Por quê? E nós vamos ver que o livre-arbítrio, ele era algo assim próprio dos pagãos. Nós vamos ver isso mais à frente, ok? Todas as nações pagãs, elas negavam o livre-arbítrio do homem. Elas sempre diziam que é tudo determinado pelos deuses. A Igreja Católica só usava isso no singular. Mas a Igreja Católica, ela segue essa doutrina pagã. Se você pesquisar entre os vikings, entre até os gregos, até os filósofos, né? Platão também acreditava que todo o nosso destino está escrito. Isso é, por exemplo, os indianos, a famosa doutrina das castas, eles falam, um faz parte de uma casta superior, outro da casta inferior, porque eles acreditavam, né, que Deus ordenou que uns fossem superiores e outros fossem inferiores. O destino já estava escrito. Os celtas, aquela seita espírita, os vikings, os cananeus, todos acreditavam que os deuses determinavam o destino. Os egípcios, por isso as pessoas traziam sacrifício aos deuses, né? Eles acreditavam que os deuses determinavam o destino deles, tá ok? Ou seja, eles negavam o livre-arbítrio. E a Igreja Católica, a Igreja Cristã sempre defendeu o livre-arbítrio antes da Igreja Católica. Mas vamos falar agora sobre livre-arbítrio e depravação total. Por que a Igreja Católica pregava, e Jerônimo Savonarola, no caso, vai negar, né? Eles pregavam que o homem ele está 100% depravado. O homem não tem condições de decidir nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parte do texto que eles usam para falar, né, da depravação total, tá ok? Então, a depravação total, eles usam um texto vou pegar aqui, eles usam um texto do livro do apóstolo Paulo aos Romanos, em Romanos capítulo 7. Então, se vocês puderem abrir aí, Romanos capítulo 7, eu vou ler o versículo 15. Nesse texto, o que a Igreja Católica, vamos dizer, e os reformados argumentam? O apóstolo Paulo vai falar da figura de um homem como um escravo. Então eles argumentam, será que um escravo, ele tem livre vontade? Ok? Eles dizem que não. No caso, nós dizemos que sim. O escravo, ele não tem a capacidade de pagar o valor para ser livre. Mas vontade sim. Você chegasse para qualquer escravo, para José, quando estava no Egito, e perguntasse qual era a vontade dele, ele diria, minha vontade é voltar para a terra dos meus pais, mas eu estou aqui trabalhando, vivendo como escravo aqui no Egito, porque eu não tenho condições de pagar, né, o valor que me foi vendido aqui para Potifar, né? Tá ok? Ele não tinha condições de pagar. Qualquer escravo ele tinha vontade. Então vontade é uma coisa, a capacidade de pagar para ser livre era outra. Então a questão desse texto, se o homem tem ou não livre-arbítrio por ser escravo. Vamos estudar a figura que o apóstolo Paulo usa e qual a aplicação correta. Veja, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, então eles estão dizendo, está vendo? O homem ele é escravo, tá bom? Ou seja, ele não consegue fazer, tá bom? Vamos dizer, o que ele na verdade quer fazer. Mas observe o seguinte, o que o homem quer fazer? Ele quer comprar a sua liberdade, tá ok? Ele não tem essa capacidade, mas ele tem a vontade. Então, livre-arbítrio é a vontade. O próprio apóstolo Paulo, nesse caso, ele está dizendo que ele tem uma vontade. Eles estão invertendo, estão abandonando o texto. É um absurdo. O apóstolo Paulo diz que existe algo que ele diz que eu não aprovo. Isso é vontade, tá bom? E existe algo que ele aprova e ele quer. Então ele diz, porque faço o que não aprovo. Ou seja, existe algo que eu não aprovo, ou seja, eu tenho vontade. Ou seja, eu não aprovo fazer isso, tá bom? Ou em outro sentido, eu aprovo fazer isso. No versículo 16 ele ainda diz, e se faço o que não quero, olha, então existe algo que ele quer. Ele tem uma vontade.
Então ele diz, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então note a diferença entre ter vontade e ter a capacidade de não agir dessa ou daquela maneira. Então livre-arbítrio é livre vontade. Então por isso, como eu disse no primeiro tópico, eu expliquei que a igreja cristã defende o livre-arbítrio porque nós vemos que o livre-arbítrio ele responsabiliza o homem, ok? O livre-arbítrio ele responsabiliza o homem, enquanto as igrejas reformadas, a igreja católica, eles querem pregar, tá bom? Que quando nós falamos em livre-arbítrio, que nós estamos exaltando o homem, não. Nós estamos, na verdade, falando em responsabilização do homem.